Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 21 de setembro de 2023, celebramos São Mateus, apóstolo e evangelista. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos diz, quero misericórdia e não sacrifício. Compreendamos, amados irmãos, os sacrifícios do Antigo Testamento eram um pedido de perdão a Deus e ao próximo. Vou repetir? Os sacrifícios do Antigo Testamento eram um pedido de perdão a Deus e ao próximo. Por isso, eram oferecidos na presença do ofensor. Vejam, era o ofensor quem oferecia um sacrifício expiatório pelo seu pecado. E assim, amados irmãos, o pecador deveria acompanhar o ritual. Vejam, aquele que pecou, ele fazia o sacrifício e ele deveria ver todo aquilo que era feito, todo o processo de preparação do sacrifício. E assim, amados irmãos, ele oferecia, ou ele entregava ao sacerdote, ou a ovelha, ou o carneiro, ou então aquele animal, e o animal era preparado, ou seja, era feito todo um ritual de sacrifício diante daquele que era o ofensor. E, amados irmãos, o sangue do sacrifício era derramado, vejam, e poupado o sangue do pecador. Vejam, escutem bem. O sangue do sacrifício era derramado e poupado o sangue do pecador. A vida da vítima era sacrificada e poupada a vida do pecador. E assim, amados irmãos, pois quem merecia a morte era justamente o pecador, por ter pecado contra Deus e o seu próximo. Mas, infelizmente, amados irmãos e irmãs, a falta de conversão e ou de mudança de vida, vejam e compreendamos, por falta de conversão e mudança de vida, que a gente tem que compreender, que a pessoa, quando ela pecava, então ela oferecia um sacrifício expiatório. E, nesse caso, amados irmãos, infelizmente, as pessoas ofereciam o sacrifício, mas continuavam pecando, confiando justamente que depois ofereceriam outro sacrifício. E assim, havia, amados irmãos, uma multiplicação tanto dos sacrifícios como também dos pecados. Ou seja, as pessoas confiando que iam oferecer o sacrifício, então elas acabavam pecando ainda mais. E assim, repito, multiplicavam-se os sacrifícios e também os pecados. E a gente pode ler, amados irmãos, no livro do profeta Isaías, em Isaías 1, capítulo 1, versículo 11, onde diz o seguinte: Deus fala através do profeta: Estou farto dos vossos sacrifícios. Não quero mais gordura de carneiros. Não quero ver mais o sangue dos vossos holocaustos. Porque, amados irmãos, repito, porque eles eram, vejam, multiplicavam os sacrifícios,
mas infelizmente não se multiplicava a justiça, não se frutificava, né? Não se multiplicava a misericórdia, não se multiplicava, né, amados irmãos, as boas ações. E assim, amados irmãos e irmãs, lembremos, né, que o que agrada, viu? Lembremos que o que agrada a Deus, né, não é, amados irmãos, o nosso sacrifício, mas a prática da palavra de Deus, ou seja, que a gente perdoe, que a gente ame, que a gente faça o bem, ou como diz São Francisco, que nós nos tornemos instrumentos de paz. Pois a nossa fé, amados irmãos e irmãs, não deve ser uma fé somente de palavras, mas deve ser uma fé convertida em ações concretas de fidelidade, de justiça e misericórdia. E assim, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, todo bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.